pessoal, estamos aqui com uma lenda da arbitragem, apitou muitos jogos no futebol brasileiro e mundial, José de Assis Aragão. Marcou época, deixou o seu nome gravado na história do nosso futebol. Tudo bem, Aragão? Tudo bem, graças a Deus, estou de paz. Estou com 85 anos, trabalhei no futebol durante 25 anos como árbitro de futebol, sendo árbitro da Federação Paulista de Futebol. Trabalhei na Federação Mineira, trabalhei na Federação da Bahia, contratado. Pertenci ao quadro da CBF, ao quadro da Conmebol e ao quadro da FIFA. Então foram 25 anos bem proveitosos, onde eu pude aproveitar muito, viajei muito pelo mundo, conheci boa parte do mundo graças ao futebol. Portanto, eu sou muito grato ao futebol por ter essa oportunidade de ter sido árbitro. O Aragão, quantos anos de FIFA? 14. 14 anos de FIFA. Isso. Deixa eu te falar, aquele seu início, você já queria ser árbitro ou antes, muitos, né, que a gente conversa, queria ser jogador de futebol, não conseguiram ser jogador de futebol, passaram a ser árbitro. Como foi a sua história, Aragão? Eu fui ser árbitro por um acaso, porque eu jogava futebol num clube amador, chamava-se Estrela do Butantã, aqui em São Paulo. E houve um campeonato organizado por um jornal, que era a Última Hora, e o Vital Batalha, que era jornalista na época, fazia a cobertura desse campeonato. E como o segundo quadro não tinha arbitragem, vinha arbitragem da federação só no primeiro quadro, eu era goleiro do primeiro quadro, ninguém queria apitar o pessoal do quadro B. Aí me botaram para apitar um dia e gostaram, e eu fiquei apitando todas as preliminares e jogava no time principal. E ele assistindo eu apitar, falou: você tem jeito para ser árbitro, eu vou levar você para a federação. Eu relutei muito tempo para não ir, para ir. Até que um dia ele marcou comigo, me pegou e levou na federação para o professor Flávio Azetti, que era o diretor da Escola de Árbitro da Federação Paulista de Futebol. Foi aonde eu fiz o curso durante um ano e saí apitando e subi rápido. Tive a sorte de ser premiado e durei 25 anos no futebol brasileiro. Aí largou o futebol, largou a posição de goleiro ou continuou brincando ainda? Não, quando eu fazia o curso eu ainda jogava, mas depois que eu me tornei árbitro, aí não deu mais para jogar, porque todo domingo eu tinha escalação na federação e não podia jogar. Minha equipe jogava de domingo de manhã. Apitou as divisões inferiores até chegar na primeira divisão? Como foi esse Comecei caminho? apitando nas divisões inferiores e fui até atingir o principal. Eu subi muito rápido, tive muita sorte. Ô Aragão, você lembra do seu primeiro clássico ou não? Eu lembro do primeiro jogo. Melhor ainda. Meu primeiro jogo foi na Rua Javari, Juventus e Botafogo, na primeira divisão. E, evidentemente, que todos conhecem a Rua Javari, público todo em cima, apertadinha. Naquela época, os torcedores do Juventus frequentavam bem a Rua Javari. Foi uma emoção totalmente diferente por ser o primeiro jogo da Federação Paulista de Futebol. Posteriormente, aí, com essa arbitragem que eu tive nesta partida, eles gostaram e eu continuei, aí deslanchei. Você consegue falar pra gente jogadores assim jogadores mais chatos assim em relação à arbitragem, o Aragão, ou o pessoal era bacana? Não. Tinha alguns jogadores, alguns zagueiros antigamente que batiam muito e você tinha que tomar muito cuidado. O Brito, que jogava no Vasco, o Moisés, que jogou no Corinthians, Fontana, que jogou no Cruzeiro. Enfim, tinha alguns jogadores que jogavam muito forte, você tinha que tomar muito cuidado, porque senão você poderia se perder e estragar a partida. Porque eu acho que o torcedor paga para ver um bom jogo e o nível disciplinar tem que ser um nível muito alto para não estragar o espetáculo. E aquele jogador que ficava mais na orelha do árbitro lá, qual que era o jogador mais chato? Eu era meio chato, sabe? Eu era meio cri-cri, eu não dava muito espaço para o jogador ficar no meu ouvido, não. Inclusive,
eu sou muito amigo dele, o Chulapa, quando todo mundo quer apitar jogo do o Serginho Chulapa, tinha problema, achava difícil. E eu, antes de começar o jogo, eu chegava nele e falava, meu amigo, hoje sem problema, tá bom? Tudo tranquilo? Ele colaborava, nunca tive problema com ele no jogo de futebol. O Aragão, e falando assim em polêmica, qual a polêmica assim que você mais enfrentou? E daqui a pouco a gente vai falar daquele jogo marcante, né, que você acabou fazendo um gol. Essa foi uma das polêmicas. Como foi aquilo, Aragão? 44 minutos do segundo tempo. Borges autorizado, limpa, pima da gorduchinha, levantou, bola perigosa, subiu o Serginho, Wagner subiu, tira dali de qualquer forma, voltou para o Jardim, tira o dedo lá, tira o dedo ali, salva, não deu, entrou! Gol do Aragão! Gol do Aragão! Para o Palmeiras! O Palmeiras tinha um jogador que cobrava escanteio com muito efeito em cima do goleiro. E como era o último lance, eu saí para fora do campo de jogo, fiquei próximo à trave para assistir se não haveria nenhum problema de alguém empurrar o goleiro, qualquer tipo de problema, a bola entrar e eu não, de longe não poder verificar, porque aquele tempo não tinha o VAR, né? Agora o VAR é moderno. Então, naquela época não tinha isso. No momento que cobraram escanteio e foi rebatida a bola para fora da área, eu entrei no campo de jogo para terminar o jogo, quando o Jorginho, o jogador do Palmeiras, desferiu um sem pulo, uma bola fortíssima em direção ao gol, e o Luiz Pereira, que era zagueiro do Palmeiras, estava na minha frente, me atrapalhou. Quando eu fui saltar da bola, não consegui, a bola bateu no meu pé esquerdo, no bico da chuteira, e desviou do goleiro Marola. Gol. Antigamente valia o gol, agora a lei foi modificada. Quando a bola bate no árbitro, paralisa-se o jogo e dá a bola ao chão. Então, esse lance aconteceu, foi marcante. Eu espero ter colaborado com a FIFA para alterar, quando alteraram essa regra, talvez em função desse acontecimento que houve no Morumbi. Porque o árbitro naquele tempo era neutro, né? Exatamente. Era neutro e acabou interferindo sem querer. Exatamente. E depois disso, Aragão, como foi o domingo, a semana, como que... Olha, foi o ano que eu mais fui nos programas de televisão. Todo mundo me convidava para ir falar sobre esse programa. Recebi muito cachê de televisão, inclusive fora de São Paulo, para ir falar sobre esse lance. Foi um lance realmente inédito, marcou. No dia eu fiquei muito zangado comigo mesmo, fiquei aborrecido. Na segunda-feira eu fui para a Federação Paulista de Futebol, fiz minha carta de demissão, entreguei para o presidente. O presidente não aceitou, falou, não, isso é um erro que acontece, é uma casualidade. Pegou a minha carta de demissão e rasgou e falou, quarta-feira o senhor já está escalado em outro jogo. Essa foi a minha sorte. Eu ia realmente pedir demissão, porque eu fiquei desgostoso, aborrecido com o acontecimento. Mas devido a esse acontecimento eu continuei normalmente na arbitragem. Mas ficou marcado. Mas depois superou tranquilamente? Com toda certeza, superei. Hoje eu digo para você, foi uma das grandes coisas que aconteceu comigo, ninguém esquece. Em qualquer lugar que eu chego, todo mundo lembra desse lance, então eu sou sempre lembrado. É uma comparação com o lance do Andrada e o Pelé, né? O Andrada não ter pego o pênalti. Exatamente. E ter ficado também. É um acontecimento que marca e fica gravado na memória do torcedor. Agora, teria algum estádio, algum lugar que o Aragão não gostava de ir ou de apitar? Eu não gostava de ir em La Paz devido à altitude. Nossa senhora, o avião parava lá em cima do morro, a gente tinha que descer muitos quilômetros para baixo. E lá embaixo para apitar o jogo era a coisa mais difícil, faltava fôlego. Então eu não gostava. Quando era escalado de La Paz eu ficava muito chateado, porque realmente eu não gostava devido à altitude. Algum jogador que você expulsou, Aragão, e não era para expulsar, que você se arrependeu depois ou não? Não, isso não. Quem eu expulsei porque realmente fez por merecer. Então eu não me arrependo de nenhuma expulsão que eu executei durante o transcorrer das partidas.
E Aragão, e falando de finais, né? Você apitou algumas finais aí. Muitas finais. Muitas, né? E Eu apitei finais de Porto Alegre, apitei finais do Rio de Janeiro, apitei finais em Minas Gerais, apitei finais em São Paulo, apitei finais em Pará, Manaus, apitei finais em tudo quanto foi estádio do Brasil. alguma final estadual que você tem lembrança boa para falar e alguma nacionalmente conhecida aí? Olha, a maior final que foi muito emocionante foi no Rio de Janeiro, no Maracanã, entre Flamengo e Atlético Mineiro, onde o público de 156 mil pessoas estavam presentes, porque naquela época o Maracanã era diferente, não tinha aquelas cadeiras, era cimentão, então cabia um público enorme, 156 mil pessoas no estádio. Foi muito emocionante. E referente às expulsões, tudo de acordo? Olha, as expulsões, foi expulso o jogador Reinaldo, porque ele ofendeu Bandeira. É um palavrão que eu não vou dizer aqui agora. Certo. E foi expulso. Contestaram muito sem saber o que tinha acontecido. Isso realmente, o nível disciplinar tem que ser alto, tem que ser mantido. Depois, no mesmo jogo, o Chicão foi expulso, que deu um pontapé no Tita, ponta esquerda do Flamengo, praticamente sem bola, jogando o rapaz quase na linha lateral do campo. Então foram expulsões corretíssimas. Eu tenho esse vídeo até hoje, eu vejo, cada vez que eu vejo um jornalista contestar, porque é um verdadeiro torcedor de um dos dois times, mas foi corretamente as expulsões efetuadas naquele jogo. E teve mais um jogador, se não me falha a memória, o Palinha. Agora, o Palinha saiu já xingando e disse que ia embora, não queria mais jogar. Mas aquela polêmica do apelido que colocaram, começaram a falar bastante algumas coisas ali, aquilo ali isso aí eu levou não de sei, letra, né? eu desconheço. Isso aí eu desconheço. Ô Aragão, e algum jogo inusitado? Parece que teve um jogo que você apitou Vasco e Operário, né? Que apareceu. Vasco e Operário foi em Campo Grande, exatamente. Diziam que era um disco voador, eu não sei porque eu não conheço. Mas parou em cima do estádio, bem alto, assim, próximo ao estádio, durante o transcorrer do jogo, e ficou parado por uns segundos. E todo mundo parou e ficou olhando para cima e vendo aquela... Parecia um avião, parecia uma nave, enfim, eu não sei o que é. Diziam que era um disco voador. Isso realmente aconteceu, mas foi rápido. Eles foram embora e nós demos continuidade ao jogo. Mas a partida paralisou. Paralisei o jogo porque todo mundo parou e ficou olhando para cima, para o céu, vendo aquele monstro parado. Isso realmente aconteceu. Mas depois ninguém ficou sabendo se era realmente um OVNI. Ficou em dúvidas, né, o que era. A maioria dizia que era um disco voador. E eu não sei porque eu não posso afirmar. E o Aragão, teve alguma referência quando você começou a apitar, algum árbitro que você se espelhasse? Ou... Eu gostava muito do Roberto Goicoechea, um árbitro argentino que veio apitar em São Paulo. Aprendi muito com ele, era um homem muito equilibrado, muito disciplinador e me ensinou muita coisa. Realmente, ele já é falecido. Roberto Goicoechea foi um dos homens que eu me inspirei. E no trio de arbitragem com você, Aragão, os bandeirinhas que você mais tinha preferência? Eu tinha geralmente alguns que trabalhavam mais comigo, alguns já até são falecidos, outros estão aí ainda, que eu chamo de velha guarda, trabalhando ainda no futebol como outras funções, mas tinha assim, sempre tive uma relação com alguns assistentes, que era muito bom entrosamento, portanto era saudável você ter os assistentes escolhidos. E o VAR, Aragão? Hoje, os árbitros, o pessoal do passado, se tivesse um VAR com a personalidade que tinha, né, muitos árbitros com personalidades, né, com certeza eles estariam melhor do que os que estão hoje. O que você tem a falar desse? Acontece o seguinte, o VAR, no meu modo de entender, ele enfeiou muito o futebol, tirou muita graça do futebol. Sabe por quê? O cidadão faz o gol, ele não sabe se comemora. A torcida não sabe se comemora, se o gol é válido ou não. O narrador não sabe se grita gol ou não.
e fica parado 4, 5 minutos esperando a decisão de um árbitro que vai verificar na câmera o que aconteceu. Portanto, eu acho que tirou a graça do futebol, esfriou um pouco. Eu sei que é irredutível, não vai voltar atrás, vai continuar assim, mas a graça do futebol já não é a mesma emoção que tinha, porque o futebol, no meu entender, é uma política, não é política, é uma discussão eterna que tirou a graça com esse problema do VAR. Mesmo assim, estão acontecendo alguns erros com o VAR em tudo. Então você não era a favor do VAR? Não, não sou. Assim, uma coisa que a gente vê hoje, o lance do impedimento, né? Esse negócio de um pé, um pescoço, um nariz, a ponta da chuteira, isso é complicado também, né? Futebol é polêmico, porque tira a graça, sabe? Na segunda-feira, o cidadão vai trabalhar, chega no seu trabalho, seu time ganhou, não sei o quê, aquele pênalti não foi, aquele gol foi não sei o quê. Gera uma discussão entre os torcedores que motiva. Isso eu acho que é uma grande motivação para o torcedor que gosta do futebol, que vai ao campo de futebol. Infelizmente isso aí acabou. E você citar algum jogador, ou mais de um, educado, aquele jogador que era... Tinha. Dirceu Lopes do Cruzeiro, um cara educadíssimo. Tostão do Cruzeiro era muito educado. Tem muitos aí que eu, para me lembrar. O goleiro Marcos do Palmeiras era muito educado comigo. Ademir da Guia. Ademir da Guia, então nem falava durante o jogo. Era tranquilo. No Santos, eu me dava muito bem com o Pelé, nunca me criou um problema. Pelo contrário, uma vez eu fui apitar um jogo do Pelé contra a Ferroviária e Araraquara. A Ferroviária tinha um timaço mesmo. E o Santos naquela época maravilhosa. E em determinado momento, o Bandeira marcou um impedimento do Pelé e ele chiou e veio na minha direção. Eu novinho, a única coisa que eu disse para ele foi o que eu disse: Pelé, eu estou começando na arbitragem agora, você já é um jogador consagrado, eu quero que você me ajude. A partir desse dia, ele nunca me perturbou durante o jogo, apitei muitos jogos dele, nunca me criou uma polêmica ou um problema. Foi um verdadeiro companheiro dentro de campo. Pelo contrário, até gritava com os jogadores dele quando queria reclamar alguma coisa. Foi maravilhoso. Tem saudades de apitar, Aragão? Não, atualmente eu não sinto saudade não, porque eu me preparei para largar a arbitragem, porque eu larguei a arbitragem com 50 anos. Então eu já estava preparado, sabia que ia parar e não queria mais atuar. Mas depois disso eu continuei como delegado do CBF, delegado da Federação Paulista, frequentava os jogos, apenas fazendo um relatório da atuação dos árbitros, mas isso foi durante algum tempo. Depois eu resolvi parar de uma vez. Agora estou no Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo como presidente. O Aragão, teve um jogo de despedida, não? Você lembra do último jogo? Tive, foi Brasil e Iugoslávia. Resolveram fazer um jogo de despedida, me premiaram, me deram um apito de ouro. Aí foi onde eu parei. Estamos quase chegando ao final, Aragão. Você ficou no Pacaembu também? Eu fui diretor do Pacaembu durante 5 anos. Como você sabe, depende muito da política, né? Cada prefeito que muda é que é nomeado um diretor do Pacaembu. E você continua ativo aqui no sindicato? Ativo, já é a quarta gestão que eu tenho no Sindicato dos Árbitros. Eu tinha largado, não queria mais, mas houve uns problemas no sindicato, os árbitros me procuraram para retornar, retornamos, reformulamos o sindicato novamente, que estava totalmente falido, entregue às baratas. Reformulamos tudo novamente. E vem todos os dias, Aragão? Todos os dias estou presente aqui na sede do sindicato. Deixa eu te falar só mais uma coisa. Você tem guardado alguma roupa do ar quando você apitava, os cartões? Eu tenho apenas guardado 2 apitos que eu usava durante os jogos e uma camisa da FIFA. O resto do material eu doei todo, mas fiquei com essa camisa como lembrança e os 2 apitos. Tá certo, Aragão. Gostaria de agradecer. Museu da Pelada, em breve, no ar aí. Manda um abraço aí pro pessoal.
Foi um prazer muito grande participar. Eu mando um grande abraço a todos vocês e que continuem com essas entrevistas, que é muito saudável, e ao mesmo tempo você consegue reabilitar aqueles que trabalharam no esporte e às vezes estão totalmente sumidos, mas vocês estão reabilitando e trazendo novas informações. Um abraço.